Tu conhece um filme chamado Nickel Boys? Esse filme de 2024, dirigido por Ramin Ross, é mais um dos indicados ao Oscar em duas categorias, melhor ator e melhor roteiro adaptado. O que chocou muita gente, né? Porque o filme ele é excelente, devastadoramente emocionante, daqueles filmes que você chora em determinado momento, em vários momentos. E o filme ele é baseado em um romance do mesmo nome, né? Escrito pelo Colson Whitehead, que o livro aqui no Brasil ele recebe o nome de O Reformatório Níquel. E o Colson ele ganhou o prêmio Pulitzer, né, em 2020 pelo livro. O filme ele conta a história de dois adolescentes negros, né, dois jovens negros que por determinados motivos vão parar em um reformatório, né, para jovens na Flórida, e acabou passando aí por diversos abusos, no mesmo momento que eles firmam uma grande amizade que vai ficar aí para o resto da vida. O filme é contado sempre pela visão da primeira pessoa, né, como se fosse você estivesse jogando aqueles jogos de primeira pessoa. O diretor ele disse que se utilizou disso para criar uma certa empatia, né, das pessoas, do, do, do público com os personagens, e funciona divinamente bem, né, é uma coisa que chama muita atenção. E o filme ele conta ficticiamente a história real, né, de um reformatório que realmente existiu na Flórida, chamado Josier School for Boys. E esse reformatório ele foi fundado em 1900 e ficou aí até 2011 na ativa. Ele foi muito conhecido por diversos abusos causados aos jovens, né, muitas mortes e tudo mais. E o filme ele também se usa como pano de fundo o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E no reformatório Joseph, né, em 2013, foram encontrados 55 corpos. No mesmo ano, né, alguns meses depois, uma empresa de tratamento ambiental ela achou mais 27 covas. E o Senado, né, da Flórida ele chegou a pedir desculpa 6 anos depois, após o fechamento do local. Mas é aquela coisa, né? A gente sabe que os Estados Unidos, né são lá essas potências todas para estar falando sobre desculpa na questão racista, não, né? Porque sempre existiu, sempre foi péssimo. Hoje em dia está pior ainda com esse desgoverno aí nazista, fascista, né? Ridículo que cada vez mais promove aí, né, o preconceito, seja lá de que tipo for. E tem uma quando eu estava procurando, né, para poder trazer aqui para vocês as coisas, né, eu li que o reformatório ele começou com uma proposta de realmente, né, para corrigir pequenos delitos dos jovens, mas 2 anos depois ele passou a receber crianças órfãs de até 5 anos. Isso a gente vê no filme, né? A gente vê criancinhas pequenas lá colhendo frutas, trabalhando, sofrendo os mesmos abusos. E também ele recebia jovens que eram taxados de corrigibilidade, né? Que eram faltar aula, responder pai e mãe, etc. Eu li uma reportagem, né? De um ex-detento, né? Do Josie, chamado... deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui para vocês. É o Jerry Cooper. E o Jerry Cooper, né? Ele conta que quando ele estava lá no reformatório, ele viu um garoto ser morto na frente dele, né? Morrer, cair, desmaiar e morrer de exaustão, né? Ele conta que eles mandaram esse garoto correr durante muito tempo. Ele deu diversas voltas, ele chegou a desmaiar, mas eles reanimaram ele justamente para que ele continuasse. E aí o corpo dele não aguentou e ele morreu, né? E assim ele falou que existiam diversos abusos. Constantemente as pessoas eram indicadas, existia um lugar lá chamado Casinha Branca, se eu não me engano é esse o nome, que eles levavam os jovens para serem espancados. Ele conta que ele mesmo já foi umas 2 vezes, uma vez por ele não querer jogar futebol, outra vez porque ele brigou com um certo funcionário. E eu só não conto o que aconteceu porque é muito pesado, inclusive quando eu estava lendo esses relatos, eu tive que parar porque eu me emocionava demais. É uma coisa assim que fica na garganta da gente, né? A gente não consegue imaginar pessoas sofrendo, né? Sendo tão torturadas por causa da cor da pele.
E ele conta também, né, que além desses abusos físicos, né, tinham os abusos psicológicos, tinham a questão de você colocar pessoas isoladas, né. Tem até um relato que em 1914 teve um incêndio no lugar, né, e morreram de 10 a 12 pessoas que estavam dentro de uma cela. Essa cela, ela tinha grades nas janelas e nas portas e ela era vigiada constantemente, né, 24 horas. Então, quando o incêndio começou, eles não tinham como sair e ninguém também se importou em ir lá e procurar eles, resgatar, né? Então, todos morreram. E até 1968, né, existe um campus tanto para meninos brancos como para meninos pretos, né? E os dois eram abusados do mesmo jeito, né? Eles não tinham pena. No filme a gente vê que existe um certo privilégio do lado branco, né? Mas na realidade isso não existia. O Diário ele conta que os brancos eles eram proibidos de ter conversas com os negros, né? Eles eram espancados, até mesmo mortos, se isso acontecesse. E tudo isso, né, como eu falei, tendo plano de fundo o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, que começou em 1954 e pedia aí os direitos civis, né, os direitos de poder viver dignamente, né, da comunidade afro-americana. Esse movimento ele era liderado por Martin Luther King. O Martin Luther King ele conseguiu em 1963 unir mais de 200 mil pessoas numa marcha em Washington, né, pedindo aí o fim da segregação racial, que lá nos Estados Unidos a segregação racial era tudo aquilo que delimitava, né, o que os negros podiam fazer ou não. Muitas vezes eles não podiam usar o mesmo bebedouro que os brancos, o mesmo banheiro, eles não podiam estar no mesmo ambiente, comer nos mesmos lugares, frequentar os mesmos restaurantes, etc, né? E com isso, com esse movimento, né, essa marcha do Martin Luther King, ele conseguiu que fosse criada a Lei dos Direitos Civis em 1964, que proibia todo qualquer tipo de racismo, né? As pessoas não podiam mais ser delimitadas por causa da sua cor de pele. Também foi abolida aí o trabalho infantil. E também ele conseguiu a Lei do Direito do Voto em 1965, que fazia com que os negros pudessem votar, independente de sexo, né, e pudessem participar ativamente da política e tudo mais. A gente sabe que isso nos Estados Unidos, né, até hoje é algo assim bem delimitado, né, a gente vê aí os diversos abusos que a gente encontra, né, mortes, né, e tudo mais. Mas a questão é que o Martin Luther King ele fez demais, né? Ele fez a parte dele perfeitamente, ele lutou bravamente e ele em 1974, né? Ele ganhou um prêmio Nobel da Paz aos 35 anos e ao seu lado, né? Sempre esteve também o Malcolm X, né? Que é um símbolo também nessa luta, nesse movimento. Ele criou aí a Organização para a Unidade Afro-Americana e conseguiu conscientizar milhares de brancos e de negros, né, sobre os abusos sofridos, né, os crimes contra os negros. O filme ele começa pela visão do Elwood e o Elwood ele conta, né, vai falando aí sobre a sua vida. Ele que foi criado pela avó, ele é muito apegado à avó dele, né? Eles dois eram grude, se amavam demais, né? Ela estava sempre presente na vida dele. Ela trabalhava de faxineira, mas nunca deixou de dar atenção para ele, de investir na educação dele. E ele era um menino que adorava ler, né? Ele sempre foi um menino muito no canto dele, assim, com os livros dele, com a vida dele. E aí o tempo passa, ele cresce, ele se torna um excelente aluno, ele ganha até uma bolsa para ir para a universidade e tudo mais. Na realidade, ele queria era lutar, né, no movimento aí dos direitos civis, mas a avó tá sempre puxando ali a orelha dele. A gente tem uma cena que você vê o panfleto que ele traz da universidade, prega na geladeira e a gente vê esse panfleto escorrendo pela geladeira, né? Ele vai caindo, caindo, caindo. Ali você já denota que aquilo ali não vai dar muito certo. E aí ele vai passando o tempo, né? Ele termina indo para a universidade. E eu vou fazer uma parte 2 porque tem que contar muita coisa.